Amor e Responsabilidade é um livro do Papa São João Paulo II. Na época ele não era São João Paulo II, evidentemente, né? Ele era o Karol Wojtyła, ele é polonês, e ele teve um papel muito importante no início do pontificado dele, São João Paulo II. Ele cuidava dos jovens e dos casais, né? Preparava os casais para o matrimônio. Por isso que depois, no seu pontificado, foi no período que muitos de nós aqui nascemos, talvez uma grande, quer dizer, não sei se é uma grande parte, mas alguns de vocês, imagino, no período da revolução sexual, ali por volta dos anos 70, 60, 70, né? Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época, havia uma verdadeira liberdade sexual. As pessoas começaram a viver a liberdade sexual, e a igreja, inclusive, lançou um documento chamado Humanae Vitae, que depois vocês deveriam ler. Essa encíclica foi uma encíclica profética. Tudo aquilo que aconteceria posteriormente, o Papa da época, Paulo VI, disse: se nós começarmos a viver o relacionamento desse modo, o que vai acontecer é abortos, o crescimento os anticoncepcionais vai estragar os relacionamentos, estragam o relacionamento. Vocês mulheres que usam, que espero que deixem de usar, porque vocês sabem, se não sabiam, saibam desde já que quando vocês usam um contraceptivo, né, vocês estão, na verdade, cometendo um aborto oculto, porque não terá capacidade, mesmo que aconteça ali a fecundação, não vai ser possível a nidação, né, assim que diz, né? Não será possível, por quê? Por causa do anticoncepcional. Mas aqui para os homens, só entendam que a mulher, quando usa anticoncepcional, ela perde a libido, inclusive. Então, na verdade, o anticoncepcional estraga tudo no relacionamento. Tudo no relacionamento. E por isso que depois, talvez, alguém vai falar sobre os métodos de ovulação natural, que os casais católicos são chamados a viver. E a gente vive método natural, sabe por quê? Porque eu estou falando com pessoas. Eu não estou falando com animais. Animais agem de modo determinado. Se um macho encontrar uma fêmea quando ela está no cio, o macho vai cobrir a fêmea. Vai cobrir a fêmea. E não importa quem seja essa fêmea. Pode ser, inclusive, naquele caso ali do animal, pode ser a mãe dele ou a tia dele, o animal vai cobrir a fêmea. É natural, porque foi determinado por Deus que os animais agem de modo instintivo. Mas nós não somos somente instinto, nós somos razão. Nós somos capazes de determinar o período do ato conjugal, de acordo com a vontade de Deus. Mas isso são coisas para outros momentos. Mas só para que vocês saibam que é importante tudo isso para a vida do casal. O diálogo, planejamento familiar, tudo isso. Vocês dialogam entre vocês sobre essas coisas? É importante. A educação dos filhos, importante. É para isso que existe o matrimônio. Então, eu queria ler para vocês, e o que eu estou falando aqui tem muito a ver com justamente o pensamento do Papa. O Papa fala de educação para o amor. E aqui eu queria ler com vocês, refletir um pouco sobre a justiça que nós devemos ao Criador. Nós devemos, assim, o nosso agir precisa ser justo diante do nosso Criador. Nós somos criaturas e a gente precisa agir segundo o que o Criador pensou para nós. Então, quem você é? Você é alguém que tem um dono. Sabe quem é o teu dono? Em primeiro lugar, Deus. Você, em primeiro lugar, é propriedade de Deus. Vocês dois. E pela vocação ao matrimônio, vocês, que são duas propriedades de Deus, se unem. E agora passam também a ser propriedade um do outro.
aqui eu já queria tocar em outro ponto. Queridas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço vocês, né? Então, vou falar aqui, mas se não corresponder a quem você é, não se preocupe, nem tenha raiva de mim, tá certo? Não vai fazer bem pro seu coração ter raiva, ter ódio, né? Mas vejam, quando você se torna esposa de um homem, tudo que diz respeito à tua vida, diz respeito à vida daquele homem. Quando você, homem, se une à sua esposa, tudo que diz respeito à sua vida tem a ver com a sua esposa. Vou dar 2 exemplos. Quando você vai para a praia, você não pode colocar um biquíni, porque os outros homens vão olhar. Aí seu esposo vai dizer assim, o seu esposo vai dizer, não está muito adequado essa vestimenta. Aí você vai dizer, possessivo. Como é que pode um homem possessivo? Porque eu escolho meu corpo, minhas regras. Isso é mundano e demoníaco. Eu me visto de modo casto. E você se veste, você se prepara para o teu esposo, não é para outros homens. E nem mesmo para outras mulheres. Aliás, mulher tem isso. Mulher se arruma para outras mulheres. É como se ela estivesse disputando as coisas. Não pode ser assim. Entendam. Tudo que você faz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Que é importante você entender, porque o que acontece é natural. E seu esposo, seu esposo, como eu também, nós somos visuais. Vocês entendem, homem, que vocês são visuais? Se passar uma mulher, a tendência é você querer olhar. Não é nem porque você acha aquela mulher, você talvez até ame a sua esposa, mas você vai olhar para aquela outra mulher porque o rosto dela, o corpo dela é atraente. Se ela tiver com uma roupa curta, isso vai chamar a tua atenção, porque nós somos visuais, é próprio do homem, e ao mesmo tempo somos feridos pelo pecado. Então, você vai viver a castidade também do modo como você se veste. Não pense que é uma coisa, sobre isso eu que determino. Não é isso. A mesma coisa o homem. O homem não vai dizer que não, hoje a minha sexta ou o meu sábado é dia de ir jogar futebol e tomar cerveja com meus amigos. As coisas não são assim. Vocês não estão se casando? Agora não são 2 vidas. É uma vida. Eu me lembro que quando eu morava... Me diga aí o tempo, viu? Já estou terminando. Eu morava em Belém. Eu me recordo que tinha uma consagrada da comunidade. Aí esse meu irmão de comunidade, ele sabia que eu descansava me levando para assistir jogo de futebol. Então eu gosto muito de futebol. Eu sou de Salvador, eu gosto muito de futebol. E aí ele era do mesmo serviço que eu, né? E ele gostava do Remo e ele dizia, vamos ver o jogo. Só que o que ele fazia? A esposa dele ia. E a esposa dele nem gostava de futebol. Mas ela ia porque ela queria estar com o esposo dela. A nossa vida é nossa. Vocês conseguem entender? É nossa vida. É nossa vida. Então, entendam a psicologia masculina, mulheres. Entendam a psicologia masculina. A psicologia masculina é assim. O homem, ele vai olhar para uma mulher, vai lutar para não olhar. Ele vai olhar e você, quando está numa praia assim, você vai chamar atenção. Você tem que chamar a atenção do seu esposo. Você tem que se arrumar para ele. O homem, da mesma forma, tem que ter atenção com a sua esposa. Então, vejo, isso aqui, o Papa fala sobre isso, eu não vou pegar para falar sobre isso, mas isso eu acredito que é uma experiência muito, que a gente compreende. Vocês compreendem isso que eu estou falando, sim ou não? Sim. É natural. É natural assim. Então, já pensou se o padre andasse com a camisa aqui, regata, é? Regata, com os peitão assim de fora, tal. Você falar assim, esse aí é padre? Desse jeito? Não é assim? A gente não ia logo reagir assim? Por quê? Porque a gente precisa entender
que o nosso agir, o que a gente externa, é o que está dentro do coração. É o que está dentro do nosso coração. Não pense que o que você faz não tem nada a ver com o que está dentro do seu coração. E é por isso que a gente precisa viver um processo de cura. E é difícil, eu sei que é difícil. Olha, eu estou falando para vocês, eu não estou falando como se fosse uma coisa fácil, não. É difícil para vocês. É difícil para todos nós. Como padre, eu preciso viver o celibato. Vocês acham que eu não tenho que, a cada dia, rezar, lutar, buscar viver uma vida virtuosa? Claro que eu não posso me expor. Claro que eu tenho que fazer isso. Mas eu faço isso, em primeiro lugar, por amor a Deus. Sabe por quê? Porque a minha vida eu entreguei a Deus, porque Ele merece todo o amor que existe no meu coração. Você é fiel à sua esposa, por amor a ela, mas por amor em primeiro lugar a Deus. Então, meu querido irmão, entenda uma coisa. Viva o seu matrimônio com toda a radicalidade, com toda a fidelidade. Fuja das situações. Às vezes a gente vai para o problema. Antigamente, tinham muitas mulheres que, quando ouviam falar que o cara era casado, automaticamente ela se colocava no lugar da outra mulher. Automaticamente. Porque ela não queria que fizessem isso com ela. Hoje tem muita mulher que não está nem aí se o homem é casado ou não. Não está nem aí se é casado ou não. O que é isso? Uma sociedade que perdeu o sentido de Deus. O sentido de Deus. A gente não pode perder o sentido de Deus. Vamos ler aqui para a gente caminhar para o fim. Diz assim, presta atenção, tá certo? Agora as palavras do Papa.